Olá, pessoal, tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim, e que vocês estejam super animados para esta nossa conversa de hoje aqui da Casa na Arte, num vídeo que é um vídeo especial de Natal, mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Não vou ficar indicando livros ou filmes, enfim, ou músicas para se ouvir nesta semana do Natal ou no dia de Natal em específico, até porque eu não sei se vocês comemoram ou não, se gostam ou não da data, mas eu decidi contar a própria história do Papai Noel. Vocês podem me perguntar, mas Vanina, o Papai Noel não existe, ou ele existe, afinal de contas? É uma história bem interessante de um cara que teria sim dado origem a toda essa lenda, né, do Papai Noel. E muitos de vocês, acredito eu, já devem ter ouvido falar que Papai Noel, na verdade, é Papai Noel da forma como a gente conhece, como um velhinho de barbas e cabelos grisalhos, enfim, um tanto quanto gorducho, que usa roupas vermelhas e brancas em razão da Coca-Cola. Não é isso? É uma grande marca que aliou um pouco essa figura do Papai Noel às cores que são representativas da sua logo e da sua identidade e assim por diante. Eu vou chegar à Coca-Cola, eu prometo, ela vai entrar em algum momento da história. Mas eu quero contar para vocês ao menos uma história. Pode não ser exatamente esta a verdadeira história, porque é uma história que começou há muito tempo, quando a gente não tinha condições de documentar exatamente tudo como acontecia. E até hoje a gente não tem, né? Porque a gente escreve tanto, se pronuncia tanto sobre as coisas, temos aí jornalismo, temos milhares de mídias, e ainda assim a gente não se sente, muitas das vezes, um pouco confuso sobre o que é verdade e o que não é verdade. Então existem, eu sei, muitas versões sobre esta história, mas existiram, e é isso que eu quero contar, a história de um senhor em particular, que poderia sim ter sido, nesse sentido, o verdadeiro Papai Noel. E uma história muito interessante começa exatamente com ele, e isso há muito tempo. Então, em 270 depois de Cristo, vejam só, um senhor chamado Nicolas de Mir ou de Mira, porque aí os vários idiomas vão traduzindo, enfim, esse nome, era um bispo turco muito rico, com uma família abastada, né, de uma origem muito afortunada, que costumava, dizem, né, à noite, às madrugadas, fazer doações de roupas e de alimentos para famílias mais necessitadas, já nessa época. E com o passar do tempo, a Igreja Católica sentia a necessidade de consolidar essas figuras, que eram figuras importantes e de influência e autoridade, porque ela se sentia muito, como eu posso dizer, afrontada, né, e ameaçada por outras crenças, né, e outras religiões que existiam à época. Então o que a Igreja vai fazer? Vai conclamar esse bispo um santo e o canonizam muitos anos depois, é claro, e aí ele, né, já como santo, vai se chamar Santo Nicolas, ou Saint Nicholas, ou São Nicolas, ou São Nicolau. Vocês já devem ter ouvido, né, esse nome. Tem até muitos países que comemoram o dia de São Nicolau no dia 6 de dezembro. É no mês de dezembro, mas não é especificamente, claro, na data aí do Natal. Já como santo, a sua história, claro, vai ganhando, né? Um cara canonizado e tal, vai ganhando mais relevância, mais importância. E esta história, né, e a sua influência chega na Holanda. E eles pronunciam o nome como Sinterklaas. E Sinterklaas vai depois tornar-se Santa Claus, em inglês, porque muitos holandeses, em razão da reforma protestante já no século XVI, imigram para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos a sua história vai ser contada por jornalistas, então começam a publicar essa história já tendo imprensa, né, em jornais, em periódicos, em newspapers, né, como eles chamam à época. E aí vai ganhar, vejam só, em várias datas aqui dos séculos 19 e 20,
muita notoriedade na mídia, e aí a história desse Nicolas, que era o bispo turco lá do século III, imaginem só, tantos séculos depois, vai ganhando novas roupagens, né? E a história, a narrativa ganha outros elementos que antes não havia. Só se sabia que ele era um senhor muito rico que tinha condições de doar parte de suas posses àqueles que precisavam. Então, na narrativa tinha essa questão da caridade, da solidariedade, de doar presentes para aqueles que precisam, né? Começa por aí, mas vem que com o passar do tempo, outros elementos são acrescentados aí a essa história. Um deles, já em 1821, vejam só, um pastor americano, Clark Moore, conta esta história, né, e publica um conto que tem por título The Night Before Christmas. E aí ele vai trazer a ideia do trenó. Então esse velhinho simpático que leva presentes, não leva presentes de qualquer forma, leva presentes com um trenó. Vejam só, então já começa a surgir a parte o quê? Literária, ficcional da coisa, publicada nesses jornais da época. Agora, alguns bons anos depois, em 1863, vem outro desenhista que conta de novo esta história, e quem conta um conto aumenta um ponto, vocês sabem. Vejam só, ele vai trazer um novo elemento, quer dizer, não é só o velhinho, não tem só o trenó. Agora, o desenhista Thomas Nast publica esta história na Harper's Illustrated Weekly, e ele diz que este senhor tem as roupas que a gente mais ou menos conhece que tem. Então ele já começa a vestir esse casaco, já começa a ter esses elementos de ter a barba, enfim, de usar este tipo de roupa, de carregar este saco de presentes e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, cerca de 30 anos depois, vem a ideia de que Papai Noel, São Nicolau, Santa Claus e assim por diante, mora no Polo Norte. E aí sim a gente chega em 1931 a uma ilustração de Haddon Sandblom, que faz para a Coca-Cola. A Coca-Cola pede esta imagem num de seus anúncios publicitários e coloca as cores vermelho e branco nas roupas do velhinho. Vejam só como o passar do tempo essa história se construiu. Mas que tenha existido talvez um senhor que traga ao menos essa noção mais de base de solidariedade, tem. Mas, como vocês puderam perceber pela história que eu contei aqui, muito atrelada à necessidade de a igreja salvar, né, figuras assim importantes e de construir a sua imagem enquanto uma instituição, né, que tem ali as suas premissas, os seus valores ao longo dos tempos para fazer frente às outras crenças, às outras autoridades, aos outros credos, aos outros santos, enfim, que outras, né, religiões à época proclamavam e difundiam por aí, né? E aí, vocês curtiram essa história, né, do verdadeiro, talvez, ou né, dos verdadeiros Papais Noéis que devem ter existido aí pela nossa história? Se vocês se interessarem, eu deixo na descrição do vídeo o link de um texto que eu li, que conta um pouco desta história, mas há milhares de outros materiais, enfim. Há geografias da época medieval, principalmente, que são as biografias de histórias de santos e tal. Há muitas iluminuras, ilustrações deste bispo, enfim, de quem ele teria sido e assim por diante. Então fica aqui o meu convite para que vocês agora busquem à vontade mais informações para conhecer um pouquinho da história do Papai Noel. E já que nós estamos falando de Natal, é claro, eu desejo a cada um de vocês aqui um excelente e super iluminado e abençoado Natal, independentemente de qualquer religião e fé você tem, é claro, a todos que me acompanham aqui, aos familiares, aos amigos, enfim, aqueles que celebram ou não, porque o Natal é mais um dia no calendário, então quem não fizer absolutamente nada a respeito, não trocar presentes e não preparar ceias, ainda assim que tenha um excelente dia, porque a gente deve vibrar coisas, é lógico, né, de esperança, enfim, de amor e de união sempre. Então espero que vocês tenham excelentes natais. E se vocês souberem de outra história de Papai Noel e queiram contar aqui, vou ficar muito feliz de conhecer
é só escrever a história que vocês conhecem aí nos comentários agora, tá bom? Compartilhem este vídeo, esta história, esta anedota, esta narrativa que eu contei, caso tenham curtido. E prometam estar comigo na próxima semana, porque aí sim, nossa, eu preparei uma mensagem muito linda para que a gente feche este ciclo de 2023 e inicie o de 2024 juntinhos aqui, com muitas coisas boas. Então vamos vibrar juntos para que a gente faça esse recomeço, tá bom? Eu os encontro aqui sem falta. Beijos a todos e até lá. Excelente Natal para vocês.